onde a gente fez um bate-bola aqui, onde a gente fez algumas perguntas, a gente também recebeu É, vai algumas ter que ser. perguntas. Juliana, teu áudio tá aberto. A gente fez algumas perguntas e acabou que a gente fez uma troca aí, então acho que vale a pena a gente começar a contextualizar célula-tronco, né? Então, se você quiser falar, Carol, se você quiser me perguntar as coisas, vai perguntando que eu vou Sim, respondendo, que aí fica então, mais fácil o pessoal entender. sim, então vamos lá. Eu acho que a gente pode começar falando o básico, né? O que são células-tronco? Porque apesar de já ser algo que se vem falando já há um bom tempo, é sempre bom frisar o que é, né? Sim, tá bom. A célula-tronco, assim, basicamente, para explicar para o paciente, por exemplo, para vocês que são veterinários, para vocês explicarem para o paciente, a célula-tronco são as nossas células progenitoras. A gente nasceu de célula-tronco. Quando a gente é um embriãozinho bem pequeno, quando fecunda o óvulo com o espermatozoide, forma aquele primeiro embriãozinho com duas células, aquilo são células-tronco. A gente chama aquilo de célula-tronco totipotente, tá? Quando ele vai dividindo e depois ele começa a diferenciar, e ele já é um embrião um pouco maior, um embrião um pouco mais velho, aí a gente chama essas células de células pluripotentes. E quando a gente já é adulto, a gente chama de células-tronco adultas. Por quê? Porque elas já estão mais diferenciadas ainda. Então, a célula-tronco da gordura, a gente tem célula-tronco da medula, a gente tem célula-tronco do cabelo, a gente tem célula-tronco do olho, da cartilagem. Então, a gente tem célula-tronco praticamente em todos os nossos tecidos. Isso não quer dizer que as células-tronco são específicas, ou seja, a célula-tronco da medula só serve para medula, da gordura só serve para gordura, mas que cada tecido nosso tem uma população de células-tronco que vai se definhando e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, um dos motivos do nosso processo de envelhecimento, e um dos motivos das nossas doenças, obviamente não as infecciosas, né? Mas das nossas doenças, principalmente as degenerativas, né? Doenças senis, são devido à diminuição da população de células-tronco. Então, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta sempre elucidar para o paciente de uma forma fácil. A gente simplesmente fala para o paciente, células-tronco são nossas células progenitoras e são as células que elas vão diminuindo ao longo do tempo e por isso a gente vai envelhecendo e vai tendo problemas, né, doenças e problemas que são não relacionados à infecção, lembra disso, né, gente, mas mais relacionados a lesões e doenças degenerativas. Uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante, Edson, que eu acho que é bem legal frisar, é por que nós utilizamos as células derivadas de tecido adiposo? Por que nós utilizamos as células adultas e não outros tipos celulares? Ah, legal, boa pergunta. Na verdade, é assim, as células-tronco totipotentes e pluripotentes, elas vêm do embrião. Elas são células-tronco que a gente não controla muito bem um negócio que a gente chama de transdiferenciação, ou seja, a gente não controla muito bem o quanto ela se transforma em outras células, em outros tecidos. E isso tem um efeito colateral chato, que se chama teratomas. Ela forma teratomas, não é câncer, tá, gente? É teratoma. São neoplasias benignas. Ela forma neoplasias benignas e essas neoplasias benignas, esses teratomas, eles têm um monte de tipo de tecido lá dentro. Tem desde tecido adiposo, pelo, ósseo, tem um monte de tecido lá dentro. Como a gente não tem esse controle, a gente utiliza a adulta. A adulta, a capacidade de transdiferenciação dela é muito pequena. Então, a aplicação das células-tronco, e a gente já cai na aplicação das células-tronco, né? Das células-tronco adultas, ela está muito mais em controle da imunidade, modulação da imunidade, né? Ela está muito mais em diminuição da inflamação e controle da inflamação local. Ela está muito mais em melhora do processo regenerativo, mas não atuar de forma contundente, se transformar na célula para regenerar, por exemplo, um osso, um tecido, né? E isso faz com que essas células elas melhorem o ambiente para que as células-tronco do próprio animal
atuem, e também elas fazem um papel de controle da imunidade, né, essa modulação da imunidade, para fazer com que diminua a inflamação e diminua a produção de tecido adiposo, desculpa, tecido fibroso e outros tecidos que podem alterar é, a regeneração daquele tecido que você está buscando. Por exemplo, numa lesão de, sei lá, numa lesão de medula, né? A gente aplica a célula-tronco, a única coisa que ela faz é desinflamar aquele local para que as próprias células-tronco ali da medula, elas atuem na regeneração, né? No reparo dessa medula. Regeneração não é a palavra correta. No reparo dessa medula. Né? Outra dúvida também que eles falam em relação a essa inflamação. Porque, por exemplo, hoje nós temos dentro da área veterinária muitos medicamentos que também reduzem a inflamação. O que seria um diferencial da gente conseguir de usar a célula-tronco e de usar simplesmente um anti-inflamatório, esteroide, algo do tipo? Hoje a Juliana me passou um caso de uma insuficiência renal aguda por conta de um corticosteroide, né? Aplicaram dexametasona no cachorro e o bichinho teve uma retenção de líquido grande, a ureia e a creatinina foi lá nas estrelas lá. É assim, a célula-tronco, primeiro que ela produz, ela inibe a produção de pró-inflamatórios. Ok. Produção de pró-inflamatórios, qualquer anti-inflamatório inibe, justamente porque eles são inibidores ou seletivo ou não seletivo, mas de inibidor de COX-1 e 2. Por que que todo mundo usa corticoide, né? Não sabe o que tem meticortem. Na minha época, quando eu fiz veterinário, o pessoal falava isso, né? Por quê? Porque o corticoide, ele atinge também a diminuição de células que produzem pró-inflamatórios, tá? Então, Sim. ela diminui o efeito disso. Então, essa ação do corticoide é muito parecida com a ação da célula-tronco, só tem um diferencial. O corticoide, ele tem efeitos colaterais piores, que vão desde insuficiência pulmonar, insuficiência renal. Isso, com uso crônico, gera muitos problemas para o animal. Descalcificação óssea, tem um monte de alteração que o corticoide pode causar. A célula-tronco, pelo contrário. A É, célula-tronco, é, a célula-tronco, ela... Peraí que apareceu alguma coisa na minha tela aqui. Tá. A célula-tronco, pelo contrário, a célula-tronco, na verdade, ela produz anti-inflamatórios, ela inibe a produção de pró-inflamatórios, ela se liga aos macrófagos para inibir a ação macrofágica na inflamação. Então, ela é como se fosse um mecanismo inteligente e natural, onde ela consegue fazer naturalmente o que um anti-inflamatório iria fazer de forma sintética, né? no caso de uma insuficiência renal crônica e ou uma insuficiência renal aguda, existe algum tipo de prescrição diferenciada em casos de, por exemplo, Não. nesse caso Nesse caso, desse ele teve uma animal? insuficiência renal aguda, mas essa insuficiência renal dele está aumentando e está persistindo. Então, a gente vai aplicar a célula-tronco. A célula-tronco, elas não vão lá no rim regenerar o néfron, mas ela melhora, ela ajuda a diminuir a ureia, ela tem uma diminuição discreta de ureia, mas por outro lado, ela diminui corpos cetônicos, que esses corpos cetônicos circulantes fazem com que o animal se sinta mal. Então você melhora a qualidade de vida do animal que está numa insuficiência renal crônica. Numa insuficiência renal aguda, a célula-tronco ela vai fazer o mesmo mecanismo. A diferença é que ela vai melhorar a recuperação do animal. Então o animal vai se recuperar mais rápido. Agora, não adianta a gente falar que dentro de um animal que está com uma azotemia 3, uma azotemia 4, ou seja, uma insuficiência renal mais grave, a célula-tronco vai ser a solução. Esse animal ele já vai morrer de insuficiência renal. Infelizmente, ele vai a óbito por causa disso. É o que a gente imagina, né? É, mas a célula-tronco melhora a qualidade de vida desse animal até
até o final. Tem muito, tem muita gente que fala que a célula-tronco prolonga a vida do animal. Eu não acredito que ela prolongue. Eu acredito que ela melhore a qualidade de vida no período em que esse animal ficaria vivo. Por que que eu não acredito que ela prolongue? Justamente porque você consegue, através de medicamentos, né, é, prolongar a vida desse animal, né? Você faz hidroterapia, faz um monte de coisa lá e aí consegue melhorar a vida desse animal. Agora, é, por isso que eu acredito que não prolongue a vida do animal, né? Ah, e é importante dizer, tá, gente? Vocês lembram que eu falei que a gente vai diminuindo o número de células-tronco conforme a gente vai ficando mais velho? Isso acontece Sim. também nos animais. Então, a resposta também é variável. Às vezes, quando você tem um animal rígido, que está com 8 anos, 10 anos, um cachorro grande, por exemplo, fazer uma displasia coxofemoral, se ele é rígido, se ele for um animal que sempre teve atividade, sempre fez atividade, a idade biológica desse animal é diferente da idade cronológica desse animal. Então ele vai responder de uma forma. Se esse animal é um animal mais paradão, é aquele cachorro que é, não faz muita atividade física, esse animal, a resposta dele, com 8 anos, por exemplo, vai ser menor do que desse outro animal. Por outro lado, um animal de 2 anos responde muito melhor do que um animal de 12 anos. Por quê? Porque, como eu havia dito, as células-tronco elas preparam o ambiente para a atuação das células-tronco do próprio animal. Legal. Só para deixar claro que me perguntaram aqui se podem fazer perguntas, é um debate aberto, Claro que tá, pode, pessoal? Então, pode quem fazer. Se quiser quiser abrir o participar, microfone, pode abrir o microfone, gente. isso, quem quiser participar, estão aí, fiquem aí à vontade. Acho que uma parte que a gente também, às vezes, nós falamos muito aí da atuação das células-tronco nas doenças, em quais doenças elas podem atuar, mas eu acho que a gente também esquece de falar um pouquinho o por trás dessa produção de células, né? Que tem todo aí um diferencial necessário para que essas células sejam produzidas aí com qualidade. Você Exatamente. quer falar um pouquinho, Edson? Na Como verdade, funciona assim, isso? nem todo mundo, nem todo laboratório pode produzir célula-tronco. Na verdade, hoje a gente deve ter 3 ou 4 laboratórios que têm o mapa, né, que tem autorização do Ministério da Agricultura e Abastecimento para produzir células-tronco. Por que que a gente tem tão pouco com autorização e por que que a gente tem muito laboratório que não tem autorização? Porque você precisa ter um laboratório diferenciado com ISO classe 7, ou seja, você precisa ter um sistema de ar, de filtragem de ar, como se fosse fazer um medicamento, como se fosse fazer uma vacina. Então, a tecnologia de estrutura é a mesma tecnologia de se fazer uma vacina. Então, é um investimento muito grande. Uma outra coisa importante é a gente tem que ter todos os exames microbiológicos e sanitários. Ou seja, a gente tem que ter exames sanitários do animal doador, a gente tem que ter exames sanitários da célula-tronco, a gente tem que ter exames microbiológicos da célula-tronco para garantir que a gente está mandando um material que não esteja contaminado para o nosso cliente ou para o nosso paciente, né? Que é a segurança das células-tronco. Uma outra coisa importante, a gente tem que ter protocolos definidos dentro desse sistema, que são protocolos de segurança, tanto de recebimento de material quanto de expedição de material. Material, digo células-tronco, tá? Tecido e células-tronco. Então, é como se fosse uma fábrica mesmo. Como o mapa regulamenta tudo isso, ele se baseou nos centros de tecnologia celular que a Anvisa regulamenta. Então, vocês imaginem a mesma regulamentação de humano. Então vocês imaginam como deve ser chato de humano, de animal é igual. Sim. Então isso aumenta a segurança para o paciente. Agora, o único conselho que eu dou para vocês, toda vez que vocês forem entrar para fazer célula-tronco ou para fazer alguma aplicação de célula-tronco, para indicar célula-tronco, sempre é, peçam o número do mapa. Sempre peçam, verifiquem se tem autorização do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque o veterinário que está aplicando o célula-tronco, ele se torna corresponsável pela aplicação. Ou seja, o laboratório ele é responsável pelas células, então, como se fosse um medicamento, tá?
O laboratório é responsável pelas células e o veterinário é responsável pela aplicação dessas células. Se ele indicou o laboratório que não tem todos os controles, que não tem autorização do Ministério da Agricultura, ele não tem respaldo pelo CRMV se acontecer alguma bucha, né? Sei lá, o animal sofre um choque anafilático, morre, tem alguma reação alérgica pesada e alguma relação adversa pesada, ele pode ser corresponsável por isso. Por isso que a gente sempre fala, é a mesma coisa de você utilizar um medicamento do tiozinho da esquina que não tem, não tem registro no Ministério da Agricultura, ou utilizar um medicamento de um laboratório, de uma Eurofarma, ou de um laboratório já com registro e tudo bonitinho, né? Legal. Edson, eu A sempre Kelly fui levantou a mão aí, ó. Kate, se você quiser falar, pode, fica à vontade. Pode falar, Kate. Então, Edson, quando você falou ali para procurar o número do mapa, por exemplo, hoje a Anvisa ela tem uma base de dados em que você consegue, pelo número, consultar qual medicamento, ou qual saneante, cosméticos, enfim. Existe uma base de dados do mapa que é possível a gente fazer essa consulta e verificar se realmente está tudo dentro da Existe. regulamentação? Existe sim. Se você pegar o número do mapa, por exemplo, da MedMap, da PetMap, você consegue achar a gente lá no mapa. E aí tem alguns sites do mapa que eles mostram para você, inclusive é até mais fácil de achar que dentro da vigilância sanitária. Eles mostram para você em que situação está o laboratório, se está ativo, se não está ativo, se ele renovou, cada ano a gente tem que renovar. Então, cada ano a gente passa por um escrutínio do Ministério da Agricultura para renovar isso. Então, dá para acessar pela internet, está aberto para acessar isso. Tá bom. Então, toda vez que vai pensar em laboratório, pense assim: vou dar uma entradinha quando vier um representante, né? Dá uma entradinha ou pergunta para o representante qual que é o número do Ministério da Agricultura de vocês. Tá, perfeito. Obrigada. Não. Dando continuidade que eu ia falar, eu já trabalhei em outros laboratórios da parte animal, né? E nesses laboratórios, na maioria deles, a gente não tem um diferencial que eu acho bem legal na PET, que é a paridade de raças. Qual seria a importância disso? Na verdade, assim, a gente trabalha com paridade de raças, porque a gente avalia o seguinte: a célula-tronco, ela é invisível, entre aspas, né? Entre muitas aspas, ela é invisível ao sistema imune. Por que que ela é invisível ao sistema imune? Porque ela não produz um receptor que é o receptor de MHC de classe 2. Ele não produz isso. Então, o que que acontece? Quando os macrófagos chegam lá para reconhecer o não self ou self, eles não veem o receptor, eles falam, é self, ou seja, é próprio, do próprio animal, tá? Geralmente, isso é o mesmo mecanismo que o embrião faz, tá? Lembra quando eu falei que o embrião era célula-tronco? É o mesmo mecanismo que o embrião faz. Agora, por que que eu falo muito entre aspas? Porque não é só esse mecanismo que se faz o reconhecimento próprio ou não próprio. Visto que, quando a gente tem uma sequência de aplicações, por exemplo, tem animais que aplicam 5 vezes célula-tronco, né? Ao longo dos anos, ou ao longo do tratamento, aí aplica 3, 4 vezes ao longo do tratamento. A gente muitas vezes troca o doador, por quê? Porque o efeito vai diminuindo ao longo das aplicações. Então, muitas vezes a gente troca o doador justamente para a gente não diminuir por conta desse outro reconhecimento que a gente não sabe o que é, a ciência não sabe o que é, tá? Ninguém no mundo hoje conseguiu distinguir quais as outras moléculas de reconhecimento self e não self. O que a gente sabe é que a célula-tronco ela não produz MHC de classe 2, por conta disso ela não vai te dar choque anafilático, não vai te dar alteração de resultado de alguma reação adversa. Entretanto, aí eu já vou entrar numa outra seara que é do xenocomponente. O que que causa choque anafilático? O que que aumenta a segurança ou diminui a segurança das células? Além de todos os testes sanitários que você tem que ter,
né? Isso é obrigatório pelo mapa. A gente também faz por paridade genética. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar meu cachorro, eu tenho um Border Collie, tá? Eu sei que o Collie e o Border Collie são muito próximos, deixa eu chamar Border Collie, são próximos geneticamente geneticamente. na árvore genealógica. Então, por exemplo, se eu não tenho um animal que é Border Collie, ou seja, se eu não tenho a gordura de um Border Collie para tratar um Border Collie, a gente busca dentro da pareada, dentro da árvore, a gente busca a raça geneticamente mais próxima para tratar esse animal. Então a gente não utiliza só gordura, a gente tem gorduras de SRD, a gente tem, mas também a gente utiliza esse banco, que é um banco diferenciado, onde a gente consegue fazer com que a proximidade genética das células melhore a eficiência dessas células. A célula mais eficiente que tem é a célula do próprio animal, ou seja, eu fui lá, igual meu cachorro. Meu cachorro, quando era filhote, ele foi castrar, eu pedi para a veterinária, meu cachorro é macho, mas eu pedi para ela abrir a cavidade e tirar a gordura, e a gente fez células-tronco dele. Está lá guardada no banco, células-tronco dele. Essas células, elas vão ser muito mais efetivas nele, porque elas são autólogas, tá? Células autólogas são efetivas, são mais efetivas. As células halogênicas, que a célula halogênica é do mesma espécie de animais diferentes, tá? E a célula heteróloga são células de de espécies diferentes, tá? De animais diferentes, de espécies diferentes. Então, a célula halogênica, ela é efetiva, ela é muito efetiva, entretanto, quanto mais próximo geneticamente, ela é mais efetiva. Por isso que a gente criou um banco direcionado por raças. Nós não vamos ter todas as raças, tá, gente? É óbvio, né? São mais Muito de difícil, são muitas, né? 400 raças, mas as mais comuns, Golden, Border Collie, Shih Tzu, que mais? Pastor, Bulldog, Pastor, a gente, Pug, 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 isso. Pug a gente tem um monte. Tem também de Então, pug, felinos, né? e pug de a gente tem felinos, bastante, é verdade. é, de felinos a gente tem, e o felino, assim, a gente tem do Maine Coon, a gente tem algumas raças mais comuns. Entretanto, o felino, 80% dos felinos são SRD. Então a gente não tem Sim. tanto problema em tratar felino com SRD, tá? É, em Alguém quer fazer alguma humanos, pergunta ou não? alguém tem. Não? Tá, eu quero fazer mais uma pergunta. Pode Fica à falar. vontade. Desculpa, Edson, eu sou bem leiga, na verdade. Eu entrei no evento porque eu tenho uma pet, uma husky com displasia, tá? Propensão à Tá. displasia. Na verdade, ela não foi diagnosticada ainda com displasia. E aí a gente está procurando por várias alternativas, porque dependendo da movimentação que ela faz, ela já fica toda Começa a dolorida. mancar. Aham. Isso. E aí, por exemplo, o que, que pode impedir de eu fazer uma aplicação de célula-tronco nela? Tem O que alguma que coisa pode que impedir? possa impedir do organismo dela? Do organismo dela, eu acredito que não. Assim, biologia a gente nunca fala. Biologia nunca é 0%, nunca é 100%, né? Então a gente nunca pode ser contundente, mas, é assim, raramente ela vai ter alguma coisa do organismo dela que vai gerar algum problema com a aplicação de célula-tronco. Entretanto, tem gente que utiliza medicações, medicamentos que eles são comparáveis, eles combatem a célula-tronco. Por exemplo, corticoides. Então, se ela tiver tomado corticoide, a gente aconselha desmamar o corticoide para depois a gente aplicar célula-tronco. Exemplo do cachorro que eu falei lá da insuficiência renal. Ele tomou corticoide, entrou em insuficiência renal, a gente está tratando para insuficiência renal, está cortando o corticoide, por uma dose baixa, está cortando o corticoide e nós vamos aplicar célula-tronco só daqui 15 dias. Então, o corticoide é um fator que pode alterar o resultado da aplicação de célula-tronco. O que vai fazer você, em termos de resultado, que eu acho que é interessante para você? A gente tem em torno de 80% de melhora, tá? Então a gente tem, a melhora nunca é 100%, ou seja, 80% dos animais que a gente aplica tem
melhora, tá? Mais de 80%, na verdade, acho que quase 90%. Mas isso depende muito da idade. Isso em linhas gerais, 80%, mas depende muito da idade. O animal jovem se aplica, ele vai ficar 1 ano e meio, 2 anos sem ter problema. Vai voltar a dor depois de 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano e meio, tranquilamente. O animal mais velho, pega um animal às vezes de 10, 12 anos, que já está com a displasia já crônica ali, né? Já começou a ter é, uma artrite mais pesada, não uma artrose, mas uma artrite um pouco mais pesada. Aí a aplicação vai durar em torno de 8 meses, 1 ano, até 1 ano e meio. Uma outra coisa que é importante dizer, o grau da displasia. O grau da displasia é fundamental, porque se ele já está com uma degeneração óssea muito grande, se ele já está com uma artrose muito grande, a célula-tronco ela vai melhorar durante, sei lá, 2, 3 meses e depois ele vai voltar a mancar, tá? A gente não vai ver mudança no padrão radiográfico. Por exemplo, você olha lá, às vezes o animal está com uma artrite ou está com um início de artrose, ou seja, você vê a cartilagem ali meio quebradinha, né? Ela não vai mudar isso. Ela não vai mudar o padrão radiográfico. Por quê? Porque ela não atua nessa cartilagem superior, ela atua justamente na cartilagem hialina, que é a cartilagem de baixo dessa cartilagem. Ela vai melhorar essa cartilagem que a gente não consegue ver isso no, no raio-x, tá? Com quantos anos o animal, teu cachorro tá? Tem 5. 5 anos? Ah, então ele vai Isso. responder bem. Então a chance de ele responder é muito boa. Agora, quando ele tiver, se ele tivesse mais ou menos uns 10 anos, já tivesse mais velhinho, aí aí eu ia falar para você, ó, a gente vai ter que fazer é, uma aplicação maior, com um número maior de aplicações, e aí eu precisaria ver raio-x, a gente precisaria tirar, ver o ângulo, ver o quanto tem, se tem artrose, se não tem, né? Como ele ainda não foi diagnosticado, você já fez o raio-x nele ou não? Não, a raio-x para displasia não. A gente faz um acompanhamento com um fisioterapeuta. Ela faz algumas sessões de acupuntura e a acupuntura para ela resolve muito bem. Ela chegou a 2 anos atrás fazer um implante de ouro nos pontos de Ouro, né? acupuntura. Isso que eu ia falar. Funcionou num determinado período, tá? Agora não. Agora, dependendo do movimento que ela faz, por exemplo, subir no carro e descer no carro já é um movimento que ela não consegue mais Não fazer. A gente consegue já tem mais que fazer. colocar e tirar, porque Sim. senão ela sofre muito. Ela tem uma coceira que, na verdade, não é uma coceira, já é um reflexo, assim, sabe, do o Aham. movimento da pata, ele finge uma coceira nela e ela se coça toda. Então, no período que ela tá com bastante dor, ela se coça involuntariamente, sabe? Sim, sim, é vício, né? A gente, então, para ela é indicado célula-tronco. A gente sabe, displasia femoral é clássica para célula-tronco, tá? É assim, atopia e displasia femoral são assim, são 80% das nossas aplicações. Aí depois vem as outras doenças. Mas atopia e displasia é impressionante, assim, é 80%. Por quê? Porque vai muito bem. E eu não aconselho submetê-la a cirurgia nenhuma, porque se for falar com o ortopedista, ele vai falar, vamos fazer uma denervação, ou vai pensar em outra cirurgia aí. Eu não aconselho, tá? É, Porque ela ainda tem 5 anos. Se ela tivesse mais de 8 anos, ok. Eu não ia nem falar, ó. Eu não ia nem falar para aplicação lá tronco. Eu ia falar, olha, faz uma denervação, ó, assim, e beleza. Agora, é, essas cirurgias, né, ou uma coloceflectomia, que é um negócio mais grave, né, aí nem pensar, porque aí é pior ainda na minha cabeça, porque você faz a colo, não bota prótese, você bota prótese, beleza, mas você não bota prótese, que é uma coisa cara, é, o animal com você faz agora, com 8 anos ele está descadeirando, né? 3 anos depois. A denervação acontece uma reenervação. Então, é assim, mais ou menos 2 anos, 3 anos depois, ele renerva. O problema é que o animal não sentiu dor ali durante esse período. E aí fica batendo e com a cabeça do fêmur, com a fossa do acetábulo ali, fica batendo. E aí o que que acontece? Quando volta, volta pior.
né? E aí vai para coloncefalectomia, que é a evolução da derivação, ou seja, é óbvio, a gente sempre passa para o ortopedista avaliar, mas já tem trabalhos mostrando que animais grandes, acima de 8 anos, pode ser, dependendo do caso, indicativo de cirurgia. Animais abaixo de 8 anos, não é indicativo de cirurgia. Isso foi um trabalho que saiu há uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás. A questão, o que eu questiono, na verdade, agora é que os trabalhos, há 4, 5 anos atrás, os animais de grande porte viviam menos. Por quê? Porque a tecnologia que a gente tem hoje de alimentação, de ração, de alimentação caseira, Sim, de nutrição para os animais, melhorou muito nos últimos 5 anos. E a conscientização dos tutores, você é veterinária, você já sabe, mas a conscientização dos tutores melhorou com relação à alimentação dos animais. Pô, conheço, meu cachorro come melhor que eu. Minha mulher, minha esposa faz comidinha dele. E sim, agora muito tem melhor que eu, muito melhor que eu. Então, alimentação assim, natural. sim, então, assim, a tecnologia em ração, a tecnologia nutricional melhorou muito. Então, eu acho que a expectativa de vida desses animais vai ser maior, né? Então, assim, vale a pena aplicar célula-tronco. A gente só precisa avaliar o caso, ver ver quantas aplicações vão ser, peso do animal, aí vai uma série de coisas. Eu acho que a gente tem husky no nosso, a gente tem husky lá no nosso banco Temos sim, e a gente no tem banco. husky no banco. Mais alguma dúvida, Kate? Não? Não, vai aparecendo ao longo do que Tá. vocês vão Vai falando, falando né? aí, tá ótimo. Senão a conversa aqui vai ficar bem paralela comigo e com vocês. Não, eu só estou perguntando porque a Rebeca, ela mandou uma pergunta aqui no chat, né? Ela perguntou como funciona o uso das células-tronco no caso de atopia, se tem relação com o bloqueio da cópula. A célula-tronco, ela não bloqueia a cóccix, ela modula a cóccix. Essa é a grande vantagem. Geralmente, os anti-inflamatórios, eles bloqueiam cóccix 1 e 2. Aí você fala, beleza, aí diminui coceira, diminui o vermelhidão, diminui o prurido, diminui o vermelhidão, diminui o eritrema. Agora, a célula-tronco, por que que ela vai muito bem na atopia? Porque ela atua na modulação da COX. Ela atua também na reestruturação de metaloproteinases, que chama. As metaloproteinases são proteínas que elas servem para limpar as células mortas. E aí, quando você tem uma inflamação, você tem um monte de morte celular lá. Isso gera mais inflamação. Essa inflamação libera um negócio chamado histamina, que é ali local. E isso faz com que o animal se coce. Então, a célula-tronco, ela atua de maneira direta nessa produção de histamina. Ela diminui as células produtoras de histamina e então e não é só por inibição de COX, né? Ela inibe COX, mas ela também estimula em alguns casos a COX. Ela faz com que os macrófagos que migraram para lá ajam de uma forma melhor. O que é agir de uma forma melhor? É ele ser mais seletivo na fagocitose desses debris celulares. Então, a célula-tronco ela atua de modo inteligente. E, além disso, ela induz a migração de células-tronco para o local. Então, começa a crescer pelo de novo, aí volta a ter o aspecto de antes da dermatite atópica, né? Óbvio, não é um milagre. A dermatite atópica, ela é uma doença extremamente complexa, multifatorial. Então, o que a gente tem que esperar? Multiresultados. Então, a gente não vai ter, e aí a gente tem que alinhar muito a expectativa com o nosso cliente, com o nosso tutor. A gente tem que alinhar a expectativa com o tutor. Por quê? Porque muitas vezes ele aplica tronco, ele acha que o animal no outro dia vai parar de coçar, vai crescer pelo, uma semana depois o animal vai estar tranquilo, nunca mais vai coçar na vida. E não é assim. A gente aplica a tronco, ela demora em média de 7 a 10 dias para começar a fazer efeito.
Esse efeito, ele é um efeito gradativo e geralmente, dependendo do nível de atopia do animal, a gente pega às vezes uns bulldog que estão cheios, ele vai ter que receber 2 ou 3 aplicações, ou até 4 aplicações. A gente tem um bulldog que é cliente nosso, todo ano ele faz, porque a gente fez 3 aplicações, depois a gente faz uma aplicação ao ano. Então a gente mantém esse animal, é, entre aspas, livre de crise, ou diminui as crises, né? Então, o resultado é bastante satisfatório, entretanto, precisa alinhar com o tutor, porque senão a expectativa, ele ouve na mídia, sala tronco, funciona para tudo, vai, né? Aí vê lá a menina lá andando, vê o outro cara crescendo a medula de novo, vê o Alzheimer, as pessoas melhorando de Alzheimer, ela, né, que é esclerose lateral amiotrófica, que é tratada com sala tronco, todo mundo fala, nossa, protocolo inovador. Não é bem assim. A resposta varia de acordo com a gravidade da atopia. Então, como é multifatorial, a gente tem que calcular. Mas isso, vocês passam o caso para a gente ajuda vocês, dá todo o suporte. Então, a gente dá esse suporte e a gente ajuda vocês a alinhar isso com o tutor. Tá? Isso é uma coisa legal, porque os veterinários, muitas vezes, eles acham que eles têm que saber o que aplicar, quanto aplicar, já quais doenças aplicarem, e a gente, no caso, você dá todo esse suporte aí para eles, né? Sim. Para ser realizada a aplicação. É, uma das dúvidas que me perguntaram numa caixinha de perguntas no Instagram, como eu consigo diagnosticar se um paciente, por exemplo, ele vai ser apto para a terapia? Ah, essa pergunta é boa. Gente, é assim, todo animal que tem uma doença inflamatória, não tenha câncer e não tenha, não esteja tomando corticoide no momento, ele é um candidato a células-tronco. Aí a gente tem que partir para a segunda fase. Beleza, ele é candidato a células-tronco, a gente tem que analisar qual doença é. Doenças ortopédicas, tá? Geralmente, ok. Célula-tronco é muito aplicado a doenças ortopédicas. Doenças inflamatórias de pele, dermatite atópica, ok. Doenças oftálmicas, úlceras indolentes, aquela úlcera que não cura nunca, que ficou lá, que já começou a formar tecido conjuntivo, célula-tronco é muito boa nisso. Doenças neurológicas, dependendo da doença neurológica e da gravidade da doença neurológica, sim, tá? Por exemplo, nós tivemos um caso na semana passada do cachorro que chama Cleitinho, né? Do Cleitinho, que ele está em fase aguda da sinomose. E a gente aplicou em fase aguda de sinomose e ele teve uma melhora substancial. Eu acho que é um vídeo que a gente botou até na internet, né? A gente Sim, botou nós no Instagram, botamos né? É, na terça-feira. Ele teve uma melhora É, surpreendente, ele realmente. foi na semana passada tratado, com 4 dias ele já começou a melhorar, ele já começou a apresentar resultado. Então, gente, entre em contato com a gente, está em dúvida? Entre em contato com a gente e a gente vê o caso com vocês. Vai ter caso que a gente vai falar, não aplique. Por exemplo, doenças hepáticas, que a gente tem dúvida se esse animal tem ou não neoplasias. Não vamos aplicar. Ah, doenças de. é, esse animal sofreu uma úlcera de córnea simples. A gente não vai falar para vocês tratarem com célula-tronco, a gente vai falar para vocês tratarem a úlcera de córnea. Vai dar um tiro de canhão para matar uma pomba? Não precisa. Então, conversem com a gente, entre em contato, tá com dúvida, entre em contato, fala, ó, apareceu um caso aqui para mim, eu acho interessante. O que a gente utiliza de tática com nossos parceiros quando o paciente chegar, examine o animal, é uma doença inflamatória, conversa com o tutor, fala, olha, eu acho válido a gente pensar nesse tratamento e avaliar se é importante ou não, talvez se agravar ou se é importante ou não a utilização de terapia celular. E fala da tecnologia para eles. Falou da tecnologia de terapia celular, é, vem falar com a gente. O tutor foi embora, vem falar com a gente analisa o caso e a gente indica ou não.
tá? Em torno de 80% dos casos a gente indica, que aparecem para a gente, são indicativos de célula-tronco, 20% a gente fala que não precisa de célula-tronco ou não vai surtir efeito na célula-tronco, né? Às vezes o animal já está lá, numa azotemia 4, por exemplo, uma insuficiência renal pesada, já está nos finalmente, está internado. Não vale a pena o dono gastar, né, o tutor gastar é uma aplicação para poder fazer com que o animal melhore, porque a chance dele melhorar é muito pequena. Então, depende do caso. Outra pergunta também que fizeram é, por exemplo, como no caso da displasia, que muitas vezes nós não vamos conseguir visualizar a progressão aí na forma de exames. Então, como o veterinário ele conseguiria avaliar essa progressão? Esse é um dilema dos veterinários. É, Através do tutor, gente. foi a pergunta. A gente fala o seguinte: quando o tutor está feliz, o cachorro está feliz. Quando o cachorro está feliz, o tutor está feliz. Quando o tutor está feliz, o veterinário fica feliz, né? Ou seja, é através do tutor, pegando feedback. A gente, engraçado isso, porque a gente fica às vezes muito ligado aos exames, né? Só Sim, que sim, eu fiz veterinária na época que a clínica tem o primeiro dia que eu entrei no curso de veterinária, entrou um professor para dar aula magna. Eu fiz curso lá na Universidade Estadual de Londrina. E entrou um professor para dar uma aula magna, que é a primeira aula que você tem na medicina veterinária. E esse professor, não lembro, eu me lembro até hoje, eu não esqueço isso. Ele falou assim, ele entrou e a primeira coisa que ele falou, a primeira frase que ele falou é: a clínica é soberana. A clínica é soberana, ou seja, você tem o sintoma clínico, ele é soberano a qualquer exame. Às vezes você tem lá um exame, é, você tem lá um exame que não deu nada, a pessoa está com dor de cabeça, vai dar um remédio para dor de cabeça. Você não vai falar, ah, não, no teu exame não saiu nada, então você não tá, isso aí é imaginação, né? Então a clínica é soberana. O animal começou a mancar, começou a claudicar, tá com displasia, começou a claudicar, isso é clínica. Você vai fazer o exame, mas ele não sei se ele tá com célula-tronco ou não. Cara, com célula-tronco, ó, com displasia ou não, não sei se ele tá com displasia ou não. Não interessa, a clínica é soberana, tá? Igual vou pegar seu exemplo, Kate. Igual o exemplo da Kate. Ela foi lá, ela viu que o animal começou a claudicar, começou a tratar. Acupuntura, fisioterapia, ou seja, é, é fazer tratar a clínica. Se vai fazer um exame depois para saber o ângulo, quanto tá, isso é para fazer estratégia de tratamento depois, né? Mas a clínica é soberana. Então, como que você vai medir? Feedback. Feedback, tá? O que mais, Carol? certo. A gente já está chegando aí no final da nossa live, né? Então, acho que a gente podia aí fechar falando, afinal, na sua opinião, o que você acha o principal para que um tratamento ele seja efetivo? Vamos lá. Isso é difícil de responder. É assim, o que que eu acho para um tratamento ser efetivo? Isso depende do animal, depende da idade do animal, depende das condições da doença, depende da gravidade, depende de qual doença é. Isso depende muito, mas o principal é um bom diagnóstico. Se a gente faz um bom diagnóstico, a gente consegue traçar para uma estratégia para o tratamento, esse tratamento vai ser mais efetivo. Vou pegar seu exemplo de novo, Kate. Se você já faz fisioterapia, acupuntura, eu não aconselho descontinuar a fisioterapia com acupuntura. Eu aconselho continuar com fisioterapia com acupuntura, mais as células-tronco, justamente porque você está tratando de forma o animal em 360 graus. Que a gente chama de, lá na medicina, a gente chama de medicina P4. Eu trabalho com com a parte de célula-tronco humana também, né? E a gente chama de medicina P4, que é uma medicina preventiva, preditiva, personalizada e de precisão, tá? Ou seja, e aí tem as 5 P's agora, que é a participativa, que a gente envolve muito o paciente, envolve muito o tutor, tá? Por isso que aquela política do feedback é a participativa, tá?
Por que que a gente utiliza todas essas vertentes? Porque utilizando todas essas vertentes, a gente tendo todas as informações, a gente consegue traçar o melhor tratamento para esse animal. Para a gente tratar ele de forma, não digo correta, mas de forma mais efetiva. Então, primeira coisa, diagnóstico. Para a gente chega muito diagnóstico, esse animal está com insuficiência renal. Ou melhor, esse animal está com, é, sei lá, Atopia? atopia. Aí a gente vai lá, vai ver, o animal está com atopia, mas ele também está com uma infecção, ele também está com outras comorbidades que são associadas ou não àquela doença. Então é importante a gente falar, olha, vamos diagnosticar de fato tudo que tem, porque tudo que tem, toda a informação é importante. Que aí, por exemplo, se ele tem uma infecção, se ele está com atopia, ele tem uma infecção bacteriana, primeiro eu vou dar um antibiótico para esse animal para depois eu tratar ele com salatronco. Eu não vou simplesmente aplicar salatronco lá e falar. Por quê? Porque senão ele vai continuar com a infecção fúngica ou bacteriana lá que ele vai estar lá, né? Então é importante a gente traçar isso. Diagnóstico, É, acho que a palavra é essa. e no caso no caso desse animal que a gente tratou essa semana com sequelas de sinomose, é mais um exemplo de que a precocidade no diagnóstico aumenta a efetividade do tratamento. Então, assim, o Vitório ele ainda nem negativou o PCR para sinomose, mas ele já está num final, né, de período, então a gente já entrou com a célula-tronco e o resultado dele foi bem expressivo. Então, eu acho que o principal é conversar realmente, vem, traz o caso, porque às vezes a precocidade de tratamento ajuda também muito na decisão da aplicação ou não. No caso, né, nesse exemplo da insuficiência renal que a gente está tentando aplicar, ele já está num grau bem comprometido, né? Eu acabei de ter notícia dele agora, enfim, ele já não está mais respondendo. Eu acredito que não vai dar nem tempo da gente fazer a aplicação, porque realmente foi um animal que já chegou com outros agravantes, né? Então, eu acho que o que o Edson falou para a gente, assim, crucial para a efetividade mesmo, né? E o mais, Isso eu vejo acontecer, uma das coisas que eu vejo que é legal de falar, porque eu vejo acontecer bastante, não só na PET, mas em outros lugares, e muitas pessoas veem a célula-tronco como a última opção. E isso é bem, né? é um padre ou a célula-tronco, né? Mas a É, gente vê isso, principalmente insuficiência renal, né? Insuficiência renal é bem assim mesmo. Mas é assim, gente. O mais interessante, assim, se vocês tiverem caso e vocês acham que é interessante, passa para a gente. Se o caso for excepcional, por exemplo, o que a Juliana colocou, sequela de sinomose. Sequela de sinomose, esse não é o caso do renal, mas a sequela de sinomose, geralmente não tem trabalho mostrando, só tem relato de caso, não tem trabalho mostrando que a sequela de sinomose se ela tronco é efetiva na sequela de sinomose. Principalmente em fase aguda. Fase aguda tem muito pouco. Então, o que a gente vai fazer? A gente ajuda na publicação. É interessante para a gente, é interessante para o veterinário, porque isso gera notoriedade para você na tua clínica, né? Eu tenho um trabalho científico internacional, em revista internacional, sobre isso. E para a empresa também ajuda, justamente porque a gente consegue ampliar as aplicabilidades da célula-tronco e referendar isso cientificamente, para que o CRMV autorize, de fato, a aplicação para esse tipo de doença. Eu sou presidente da comissão de, de tecnologia celular lá do CRMV. E eu coloquei isso como ponto principal. A gente não pode fazer célula-tronco em coisas que não têm comprovação científica, né? Que não tem pelo menos relato de caso. Por quê? Porque senão vira charlatanismo, né? E aí pode queimar a tecnologia, assim como o ozônio, por exemplo, foi queimado durante muito tempo. A gente sabe que o ozônio funciona para muita coisa. Sabe que o ozônio funciona e não funciona para outras coisas. Entretanto, durante muito tempo, o ozônio foi vilão. Todo mundo, né, pegava um monte de carros funcionar, pegava um que não funcionava e pau no ozônio. E isso acontece com a célula-tronco também. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de qual doença a gente vai tratar.
né? Por exemplo, a azotemia 3 e 4, normalmente a gente não trata. A gente ou diminui essa azotemia ou a gente não trata, porque a gente sabe que esse animal não vai melhorar. Esse animal não vai responder, né? E aí, a chance desse animal melhorar a qualidade de vida é baixa, responder é muito baixa, e além disso, existe o fator financeiro que o tutor vai gastar à toa, né? Então, a gente não faz esse tipo de tratamento para esse tipo de animal. E outras doenças também, né? E será que alguém tem mais alguma pergunta? Acho que se não tiver, a gente pode encerrar. Eu coloquei aí no chat o link, né, para a lista de presença. E Edson quer finalizar? Eu queria agradecer as pessoas que vieram, a Juliana, a Kate, a Rafaela, a Rebeca, o João Gabriel, são pela, pela presença e por ter participado. Espero ter contribuído aí um pouquinho mais com a parte de célula-tronco. A gente vai fazer outras lives, outros vídeos também de célula-tronco. Isso aqui vai ficar gravado. E E a ideia é justamente a gente aproximar o clínico do dia a dia com as células-tronco, para que vocês tenham uma ferramenta a mais na mão e fazer com que e tenha uma solução melhor para o animal, né? Para o tutor. É mais importante você gerar isso, que é a nossa missão, que é quando a gente terminou a nossa faculdade lá, a gente fez um juramento que era trazer bem-estar para humanos e animais, aliás, para animais e humanos, né? A gente teve essa promessa e depois que eu fiz essa promessa, eu vivo para cumprir essa promessa, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então a gente tem que, como veterinário, a gente tem uma missão na Terra que é gerar bem-estar para os animais e para as pessoas. Ah, legal, agradeço aí também a presença de todos. Apesar de aí trabalhar na área, cada vez que eu assisto a palestra com o Dr. Edson é sempre muito esclarecedor, para mim também. Então, algumas dúvidas dos veterinários também são minhas dúvidas. E aí a Kate, ela falou se vai ter acesso à gravação. Sim, Kate, nós temos um canal no YouTube, e nesse canal no YouTube nós colocamos todos os nossos webinars que são realizados aí, né? E aí eu vou enviar para todos que participaram por e-mail, tá bom? Aí eu mando o link com a gravação, tudo certinho. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado por ter vindo e um abraço a todos. Tchau.